Olá, você aí, seja bem-vindo ao meu canal. Neste vídeo aqui você verá a ministra Carmen Lúcia, do Supremo Tribunal Federal, mandando Bolsonaro diretamente para o banco dos réus. A ministra Carmen Lúcia vota sim, corroborando com a ideia do ministro relator Alexandre de Moraes. A Carmen Lúcia deixa claro que ela é contra o golpe, já que o Bolsonaro se tornou réu a partir do voto dela e de outros ministros por causa da tentativa de golpe lá em janeiro de 2023. Se você concorda comigo ou com esse vídeo de alguma forma, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. Para os bolsonaristas aqui de plantão, faz o L e continua chorando. Vamos lá. Eu começaria as minhas breves observações, presidente. Como já disse, eu farei juntada de voto escrito nesta fase, que uma das maiores historiadoras, se não a maior historiadora brasileira hoje, na minha compreensão, a professora Heloísa Starling, está publicando um livro, A Máquina do Golpe, como foi desmontada a democracia no Brasil, referindo-se à passagem de 1960, da década de 60. Num dos capítulos, aliás, em todas as fases que está sendo seriada a divulgação do livro dela, ela mostra como não se faz um golpe em um dia e como o golpe não acaba em uma semana nem um mês. Ela mostra exatamente como desde a década de 50, logo depois da promulgação de 1946, a movimentação no sentido de não se aceitarem as conquistas constitucionais foram sendo urdidas, trabalhadas, planejadas, para se chegar a uma década de 50 que, para cada um de nós brasileiros e brasileiros bem sabemos, foi tumultuada. Não adianta se falar que o período do Juscelino Kubitschek o Brasil era risonho, que não era exatamente um período de risos, com tentativas de não impedir vice-presidentes de assumirem, com mandados de segurança que foram impetrados neste Supremo Tribunal Federal, com impeachment informal que aconteceu no Brasil em relação a duas pessoas que assumiriam a presidência, com tentativa de não se empossar o presidente Juscelino Kubitschek, o suicídio do presidente Getúlio Vargas no auge de uma crise gravíssima. Isto tudo para dar a eleição de 60, 6 meses depois, a renúncia de um presidente, uma mudança constitucional para instalar o parlamentarismo, tudo isso sendo gerado numa tentativa exatamente de não se permitir que o Brasil se constitucionalizasse numa democracia, acabando exatamente em 1964. Olha isso. A ministra acabou de comparar o golpe de 64 com a tentativa de golpe agora de 2023, deixando claro que o golpe ele não começa de uma noite para o dia. Ele vem sendo preparado através de anos e possivelmente aqui no Brasil tenha começado em 2013. Vocês lembram, certo, da política brasileira? Então, nesta obra exemplar da professora Heloísa Starling, ela mostra como uma máquina funcionando o tempo todo, portanto, isso não acontece em um dia. E na denúncia apresentada pelo professor Paulo Gonet, pelo Procurador-Geral da República, se eu começar a ler, e quem assistir esse filme de trás para frente, do dia 8 de janeiro, nós numa situação realmente de servidores públicos, como somos nós no Supremo, e que estávamos também, pelo menos em parte de nós, no Tribunal Superior Eleitoral, nós sabemos o que foi viver, né, ministro Alexandre? O tempo todo, com um ruído debaixo dos pés, que eu mesma pedi, inclusive, a antecipação da diplomação do presidente, marcada inicialmente para o dia 19, que é o último dia da diplomação, e eu comentei com o ministro Alexandre, realmente houve a passagem para o dia 12, porque havia alguma coisa que eu não entendia muito bem, que as pessoas não entendiam, mas que não pareciam que estava todo mundo acolhendo tranquilamente, embora não houvesse nada formalizado. Porque não se formaliza golpe, porque não se planeja as escâncaras, embora houvesse uma sucessão de atos e fatos que são descritos na passagem. Então, se eu desenrolar do dia 8 para trás, as pessoas, por acaso, vieram mesmo para uma festa da Selma, desceram na mesma hora, chegaram no mesmo dia. Na véspera, no sábado, a ministra Rosa Weber, que estava aqui na presidência, disse que estava muitíssimo preocupada, telefonando sem parar para as autoridades, porque se preocupava com a chegada de caminhões e de ônibus chegando num domingo do início do mês de janeiro, em Brasília, e indo exatamente para o mesmo lugar. E daí a pouco se sabe que vão descer a esplanada. E algumas máquinas que estavam ali para defender saíram ao mesmo tempo do mesmo lugar. Se eu voltar um pouco antes, no período eleitoral, como foram tensos aqueles dias, as tentativas de impedir eleitores de votar, a
máquina funcionando para desacreditar o que é da confiança do cidadão e da cidadã brasileira pela singela circunstância de que é confiável, segura, rígido, correto o processo eleitoral brasileiro, a tentativa o tempo todo em praça pública, em avenidas importantes do país, reunindo pessoas para desacreditar as instituições, sendo que a democracia vive da confiança que a sociedade tem, que é melhor viver com os outros, para que a gente tenha maiores possibilidades de ter alguma segurança individual, social, e cada um poder aperfeiçoar seus talentos, cumprir suas vocações e ter alguma chance de fazer da vida uma aventura com a possibilidade de cada um se fazer feliz. Isto a democracia propicia, isto a ditadura não permite. E o ministro Flávio Dino vem de lembrar, se é fato que naquele dia, na frente ou dentro do Supremo, ou do Palácio do Planalto, ou do Congresso Nacional, não morreu alguém, ditadura mata. Ditadura vive da morte, não apenas da sociedade, não apenas da democracia, mas de seres humanos de carne e osso que são torturados, mutilados, assassinados toda vez que contrariar o interesse daquele que detém o poder para o seu próprio interesse. É isso. Olha essa ministra, olha como é inteligente, competente, olha como fala bonito, olha como tem ideias genuínas em proteção, em direito ao povo, diferente de qualquer bolsonarismo, que o que traz para o Brasil é destruição, caos, tentativa de golpe, tentativa de atrapalhar o governo vigente. É isso que o bolsonarismo traz para o Brasil, certo, Carmen Lúcia? Mas os bolsonaristas não passarão sem anistia, ok? Não é para o bem público, não é para o benefício de todos. Portanto, este é um assunto gravíssimo que a Constituição brasileira já faz referência ao impedir grupos armados, de uma vez estabelecer como crimes alguns comportamentos que são tipificados pelo legislador. O que é descrito nesta denúncia, tomando emprestado ao que esta grande historiadora brasileira afirma como se desmonta a democracia na década de 60, que já vinha preparada desde a década de 40, de 50, como nós tivemos isso na década de 20, como nós tivemos no início da República, esta tentativa contínua que por si gera os atos e as consequências. E é óbvio que se diz, não, mas o poder... Os poderes constituídos, as instituições continuaram porque não se teve sucesso, não se teve êxito, porque senão não estaríamos aqui. Ministro Alexandre, ministro Fux, que tinha sido presidente deste Supremo Tribunal Federal, no auge de um processo que ele dizia, dormi no Supremo para defender, literalmente, com a minha presença, a institucionalidade na presidência naquele período do 7 de setembro de 2021. Nós, do Tribunal Superior Eleitoral, então, que o tempo todo recebíamos todas as mensagens, não estaríamos aqui, por óbvio. Já houve mais de uma tentativa, portanto, de se calarem as instituições democráticas, de se extinguir a democracia no Brasil. Isto é gravíssimo. Isto foi reconhecido pelos advogados, que de forma correta, de maneira honesta, como é da história dos grandes, bons e verdadeiros advogados, atestaram, não somos favoráveis e não tem que ser, porque advogado defende o cliente, com as condições do cliente, e não tem que ser favorável a nada, porque se fosse assim, nenhum assassino teria um advogado. Podia ter um lobista, podia ter um rábula de alguma natureza. A advocacia é um compromisso que a gente jura quando entra na Ordem dos Advogados do Brasil para defender o direito e a justiça. E assim tem sido pelos advogados, por isso ontem eu elogiei a conduta de todos eles, e todos eles se manifestando na tribuna, como nas suas peças, de que somos contra esse tipo de situação e vamos provar se o meu cliente participou ou não, e se não participou, se ele tem que ser absolvido, porque haveria ou identificação falsa dos fatos, o que seja. Mas o que é preciso é desenrolar do dia 8 para trás, para a gente chegar a esta máquina que tentou desmontar a democracia, que é um fato. É um fato. O bolsonarismo que tentou trazer um golpe de Estado para o Brasil é um fato. O bolsonarismo incompetente é um fato. A Carmen Lúcia, ministra do STF, Supremo Tribunal Federal, deixou claro tudo isso aqui para nós. Se você gostou desse vídeo, não esquece, deixa um like, um comentário, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, tudo isso ajuda muito. E para os bolsonaristas que aqui ainda continuaram, faz o L, continua chorando, deixa de mimimi, sem anistia. Pessoal, muito obrigado pela companhia, vejo você na próxima, se cuida, até lá, fui!